Estimados alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa videoaula iremos comentar sobre os anfíbios. Vamos lá? O alvo da nossa aula hoje é fazer uma breve caracterização dos anfíbios, destacando-se a respiração, sistema musculatório e nervoso, o modo de alimentação, a classificação dos anfíbios, o seu processo reprodutivo e, por fim, a sua importância e aspectos aí atrelados à evolução, beleza? Primeiro aspecto a ser destacado quando comenta-se de um anfíbio é que são apontados como os primeiros vertebrados terrestres, ou seja, os anfíbios são aí os animais que vão ter uma importância muito grande em fazer a transição do meio aquático para o meio terrestre, tá? Vale se destacar aqui que ao sofrerem aí um processo de fase larval, ao término dela em especial, queridos, sofrem um processo de metamorfose que vai garantir, vai viabilizar a mudança aí de habitat e em grande parte também a mudança aí de nicho ecológico, tá? Quando a gente pensa aí nos anfíbios, tem uma importância muito grande em alguns aspectos que aí permeiam tanto aspectos ecológicos quanto econômicos e até mesmo aí saúde pública, se a gente for pensar em alguns aspectos, como por exemplo o controle de algumas pragas. E aí vos pergunto, que diferenças poderiam existir entre um sapo adulto e um girino? E além disso, como essas mudanças estão relacionadas com o ambiente ao qual esses animais aí vivem? Ou seja, quando eu penso num sapo adulto ou num girino, o que que a forma desses animais aí vão estar atrelados com o habitat onde que eles vivem, tá? Há 400 milhões de anos, os peixes dominavam as águas. Isso aí a gente já havia comentado na nossa aula anterior. E ao longo do tempo foram surgindo aí alguns ancestrais que acabam concominando aí no surgimento dos anfíbios. Vale se destacar que esses animais aí ancestrais possuem algumas adaptações corpóreas que permitiam, primeiro, esses animais se deslocarem, comerem e respirar fora do ambiente aquático. A exemplo, cito aqui, ó, fortalecimento da coluna vertebral. A destacar-se que quando a gente pensa aí nos ossos de um osteíte, por exemplo, eles são duros, mas não tantos. Então não são tão firmes, tá? E aí vale destacar, por exemplo, a presença de uma musculatura aí mais desenvolvida que viabiliza aí movimentos, tá? Vale destacar aqui também que quando a gente pensa na respiração de um anfíbio, eles são aí animais extremamente, como que eu posso falar, sensíveis, e as brancas deles são em filamentos delicados que fora da água se fecham. Com isso, o área de contato para absorção de oxigênio acaba diminuindo, tá? Então vale destacar aqui, portanto, que as brancas aí não são órgãos respiratórios adequados ao meio terrestre. Portanto, em decorrência aí da transição do meio aquático para o meio terrestre, esses anfíbios e os demais animais vertebrados eles acabam aí adquirindo outros mecanismos respiratórios. Em especial, destaco aqui os pulmões, tá? Quando a gente pensa no pulmão de um anfíbio, vale destacar que ele não tem uma área suficiente para absorver todo o oxigênio aí. Portanto, vale destacar que quando você pensa em um anfíbio, ele faz a respiração pulmonar, todavia, boa parte da sua respiração está atrelada à pele, tá? Então, quando você pensa aqui na pele de um anfíbio, ela é lisa, fina e úmida, porque em decorrência disso, eu consigo fazer o processo aí de respiração cutânea, tá bom? Quando eu penso aí na fase larval de um anfíbio, eles vão realizar aí respiração branquial, e quando o animal torna-se adulto, as brancas desaparecem e aí surge a respiração cutânea, tá? A respiração através da pele. Tem pulmões? Tem. Todavia, o processo via respiração pulmonar não é tão eficaz quanto a respiração aí a nível de pele, no caso dos anfíbios, tá? Então, para a gente ter um overview aqui geral,
do sistema respiratório em anfíbios. Primeiro, eles apresentam aí brânquias na sua fase larval, tá? Até mesmo porque, no geral, quando ele está no estágio larval, ele está em ambiente aquático. Todavia, quando ele está no ambiente terrestre, isso acaba sendo aí mudado para a respiração cutânea, tá? Vale destacar que aqui você tem nos anfíbios presença de cordas vocais, ou seja, isso daqui está atrelado, por exemplo, até mesmo ao processo de reprodução, tá? O coaxi lá faz o barulho para copular. E os órgãos respiratórios na fase adulta podem ser caracterizados aí pelos pulmões, o tugmento, que também vocês podem entender como pele, e a mucosa bucal, que aqui a gente destaca como a respiração gular, tá? A respiração pode ser feita a nível de boca também. Pensando aqui no sistema circulatório, ou seja, no processo de transporte de nutrientes e sangue, o coração do anfíbio, ao contrário do coração de um peixe, que a gente havia comentado, que só recebia sangue venoso e transportava sangue venoso, ele vai bombardear os dois tipos de sangue. Um sangue aqui rico em gás carbônico para o pulmão e outro sangue rico em oxigênio que vai ser aí distribuído para o corpo. Destaco a vocês também que o coração de um anfíbio ele possui três cavidades, dois átrios e um ventrículo. E aí, ao longo do corpo, você vai ter válvulas e músculo cardíaco, perdão, em especial aqui no coração, tem válvulas e músculos cardíacos que dificultam a mistura desses dois sangues, tá bom? Então, vamos olhar aqui uma esquematização do coração de um anfíbio. Percebam que tem-se aí dois átrios, certo? E tem-se um ventrículo. Ao longo aí do coração desse anfíbio, eu tenho um aparato de várias válvulas e aparatos aí da própria musculatura cardíaca que acaba viabilizando com que não ocorra mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá bom? Entendam o sangue arterial como sangue rico em gás oxigênio. E o sangue venoso, por sua vez, é o sangue rico em gás carbônico, tá bom? Vale vocês saberem que os anfíbios são animais carnívoros, tá? Então, quando a gente pensa aí num sapo, por exemplo, ele tem aquela língua enorme, né? Que faz aí a captura da presa, tá bom? Então, a musculatura da língua dela é extremamente longa e pegajosa, o que acaba aí viabilizando a captura de presa. Assim como os peixes, quando você pensa em um anfíbio, vale destacar que ele é um animal ectotérmico, ou seja, a temperatura corpórea do anfíbio acaba sendo aí variável a depender do ambiente onde que ele está inserido, tá bom? Pensando-se agora no aspecto do sistema nervoso, vale destacar que é muito semelhante aí aos dos demais vertebrados terrestres e recebe mensagens de vários órgãos sensoriais. Então perceba que, diferentemente lá dos peixes, aqui vou começar a ter estruturas de captação sensorial mais aguçadas. Então eu tenho a presença de olhos, ouvidos, tenho estruturas sensitivas do olfato, da gustação, eu tenho estruturas aqui táteis na pele. E vale destacar que os olhos aí possuem glândulas lacrimais e pálpebras que mantêm os olhos úmidos, evitando a perda de água pelo contato com o ar, tá bom? Então, percebam que agora você vai ter um refinamento aí dos órgãos sensoriais e, consequentemente, isso vai viabilizar a conquista aí e como que eu posso falar? A dominação de vários nichos ecológicos. Quando você pensa aqui nos anfíbios, olha que coisa bonitinha, Itimalia, meu Deus. São animais que possuem aí sexos separados, então a gente está comentando de animais dioicos, tá? Na maioria aí das espécies de anfíbios, o acasalamento ocorre dentro da água, então vale destacar aqui que a fecundação ela é externa, ou seja, eu jogo meus gametas na água, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, o macho ele abraça a fêmea e ambos eliminam os gametas na água em locais úmidos. Então percebam que o processo de reprodução é dependente de água, tá? Então vale destacar que uma coisa interessante a saber isso aqui dos anfíbios é que eles têm uma dependência de água para fazer o processo reprodutivo.
tá bom? Veremos mais adiante que, por exemplo, quando a gente comenta de briófitas, que é um tipo aí de planta, depende de água. Quando a gente comenta de pedridófita, elas também dependem de água, tá? Eu tô comentando isso aqui, vocês estão falando, nossa, mas por que esse louco tá comentando de briófitas e pedridófitas? Porque em alguns vestibulares aí, eu acho que se me salva a memória, a FUVEST já perguntou uma correlação entre anfíbio e plantas aí, entre pedridófitos ou briófitos, não me lembro ao certo. E aí está o fato de que ambos dependem de água para fazer o processo de reprodução, tá bom? Como eu havia comentado com vocês, quando eu penso em anfíbio, tenho que estar bem atrelado na minha mente que vai ter desenvolvimento indireto. Por quê? Tem o estágio larval. E vale ainda saber-se que ao término aí da fase larval, esse animal vai sofrer uma metamorfose aí fodida que vai garantir com que agora esse indivíduo aí ele consiga se adaptar ao meio terrestre, tá? Ó, então a célula aí do processo de reprodução lá, de fecundação externa, vai originar o girino, tá? Que é uma larva adaptada ao ambiente aquático, que passa por uma série aí de transformações, essa coisa nós denominamos como metamorfose, até originar um filhote semelhante ao indivíduo adulto, tá bom? Então olha que bonitinho. Tem aqui a célula ovo vai originar o girino vai sofrer uma série aí de metamorfoses. Tu cria aí um filhote que ele tem uma semelhança morfológica ao indivíduo adulto e por fim tu tem o indivíduo adulto, tá bom? Quando você pensa em um anfíbio, ele ainda pode aí ter algumas classificações quanto às suas ordens. Tu tem os anuras, tu tem os unidelas, ou também chamados de caudata, e você tem os apordes ou quinopimionas. Vamos entender o que é um desses trem aí. Vamos lá. Os anuros. Basicamente são sapo, rã, pererecas, que nada mais são do que anfíbios sem caudas, tá? Uma informação interessante aqui a destacar é que as rãs elas passam aí boa parte do tempo dela no ambiente aquático, tá? Elas têm uma pele aí lisa e os membros anteriores são extremamente adaptados para altos saltos. Então, se tu pega uma rã, ela dá um salto assim nervoso. Inclusive, vale destacar aqui que rãs elas são muito utilizadas aí na culinária, tá? É um prato extremamente chique, etc. É caro pra cacete. Os sapos aí, eles passam boa parte aí da vida dele na terra e seus membros posteriores são mais curtos. Possui glândulas de veneno atrás dos olhos, tá? E as pererecas, que são essas coisinhas lindinhas aqui, ó, elas passam mais tempo aqui no ambiente terrestre e geralmente têm hábitos abronícolas, tá? Comumente apresentam aí ventosas nos dedos. O que é um hábitos arborícolas? Ou seja, elas vivem em árvores, tá? Em árvores, perdão. Você tem aqui os urodelos ou caudatas, que aí basicamente é a ordem formada pelas salamandras e pelos tritões. Percebam logo de cara que, ó, eles têm cauda, tá? Há espécies terrestres, todavia também tem aí espécies aquáticas. E são muito comuns aí no hemisfério norte. E você tem aqui os aporde, o exemplo aqui que eu dou para vocês é a Cecília, ó, cobra cega, que pertence a essa ordem aí. São anfíbios sem membros, tá? Tem um corpo longo, adaptados à vida subterrânea, e os olhos são atrofiados, e o sentido mais importante desses animais aí é o tato. Então, vamos lá, recapitulando. Você tem os aneuros, que são os anfíbios sem cauda. Tu tem aí anfíbio com cauda, né, que é o caso aqui dos urodelos. E tu tem os apordes, que são os anfíbios sem cauda, sem membro, sem nada, tá? E geralmente estão atrelados aí a ambiente subterrâneo e o órgão mais sensorial mais desenvolvido é o tato. Pensando aqui no aspecto evolutivo de um anfíbio, entre 385 a 365 milhões de anos atrás, peixes com nadadeiras musculosas originaram por evolução vertebrados capazes de se locomover no ambiente terrestre. Então, vale destacar que o anfíbio nada mais é
do que um produto da evolução de um peixe que saiu do ambiente aquático e começou aí a explorar o ambiente terrestre, tá? Uma coisa legal a saber-se aqui, quando a gente pensa na evolução aí dos anfíbios, isso daqui é muito bem documentado por vários registros fósseis aí, tá? Uma coisa que vale destacar-se aqui é que quando você pensa no anfíbio, ele tem várias estratégias que podem viabilizar tanto a defesa contra predadores quanto a sua adaptação ao meio terrestre. A pele fina aqui dos anfíbios é algo que, e com pouca proteção aí, é um dos alvos que acaba sendo meio que ruim para eles aí, para predação. Então eles acabam sendo muito fáceis aí para serem predados. Todavia, eles têm aí algumas estratégias para tentar compensar esse fato aí deles serem mais frágeis perante predadores. Primeiro, eles têm a capacidade de fazer camuflagem, tá? Então percebam que eles conseguem fazer aí uma mudança de cor semelhante ao do ambiente e acaba passando desapercebido. E eles podem também produzir substâncias tóxicas, tá? Isso daqui são capazes aí de intoxicar os predadores. Como eu comentei com vocês, os sapos eles têm aí, geralmente, próximo aos olhos, glândulas tóxicas que acabam aí favorecendo com que eles liberem toxinas e acabem escapando dos predadores, tá bom? O Brasil é um dos países mais ricos aqui na quantidade de anfíbios. Para vocês terem uma noção, há mais de 700 espécies descritas, das quais 75% só existem aqui, tá? Uma coisa legal aqui a destacar, em decorrência da pele dos anfíbios ser extremamente fina, para favorecer a respiração cutânea, eles acabam tornando-se muito sensíveis à poluição, tá? E a população de anfíbios ela está diminuindo aí em decorrência da poluição, tá bom? E por fim, a nossa aula terminou. Peço desculpas, espero que tenha ficado claro. Coisas que eu acho que é legal vocês guardarem. A questão da respiração cutânea, a questão que são os primeiros animais a conquistar o ambiente terrestre, a questão da dependência de água para o processo de reprodução, são coisas que vocês têm de ter na mente, tá bom? A questão aí que eles apresentam algumas adaptações que acabam viabilizando a, o fato deles terem uma pele muito fina, que é a questão da camuflagem e a produção de substâncias tóxicas, tá? E espero que a aula tenha ficado claro. Beijão, dá um like aí. E se tiverem alguma dúvida, se inscrevam aqui nos comentários, por favor, tá bom? Fui!